Fala, bruxones! Tudo bem com vocês que estão me assistindo? Feliz 2026 para você que está aí me assistindo. Eu sou a Shelly, fundadora do Caminho da Leoa, e esse canal foi criado com muito carinho, muita dedicação para trazer autoconhecimento para você, te despertar, né, aquela sede de autoconhecimento e também te ajudar nessa jornada também, tá certo? E aqui existe um trabalho muito forte, né, com tarô e oráculos. E seja bem-vindo, se inscreva no canal, né? Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos. Curte, comente, compartilhe também com as pessoas que você acha que precisa receber essa mensagem. E já digo para você que está aí chegando e para você também que acompanha, que esse ano será repleto de coisas novas. E nós temos muitas oportunidades pela frente. Já para dizer que estamos num dia de lua cheia, tá? É o primeiro domingo do mês, domingo dentro da magia natural, né? Do segmento de linhas pagãs. É o dia do sol. Tudo bem que tá nublado aqui em São Paulo, mas não importa, porque o sol está lá e está na energia. Então vamos trazer essa energia do dia do sol pra gente brilhar. E a lua cheia é justamente isso, expansão. Tudo se expande mais. Então vamos brilhar. E falando nesse ano de 2026, já começando com muita energia boa, um ano muito potente para novos inícios, né? Nós encerramos coisas em 2025 para começarmos agora no ano 1 daquele jeito, né, bruxones? E eu sempre trago duas leituras, mas dessa vez eu trouxe uma mesa especial. Eu trouxe 3 opções para mostrar para você que está me assistindo como será o seu mês de janeiro de 2026. E aí, está preparado? Vamos embora, bruxones? Porque geralmente vocês veem as minhas mãozinhas. Hoje a gente vai fazer aqui esse movimento um pouco mais próximos. Vamos encurtar esse distanciamento aqui, né? Tem dessas do digital, mas eu gosto disso. Que vocês me vejam e eu também, através dos comentários, eu vejo vocês também. Tá certo, bruxones? Então, vamos lá? Olha só, bruxones, eu gosto sempre de apresentar os oráculos que são utilizados, que é justamente para vocês já irem entendendo como que será a dinâmica. Então, vamos começar aqui. Esse oráculo é um oráculo que eu amo, que é o Feminine Wisdom Oracle. Ele é a coisa mais linda, gente. Bem de autoconhecimento, né? Gosto muito de oráculos de autoconhecimento. Outro de autoconhecimento que eu amo também é esse. É Acredite em Sua Própria Magia. Simplesmente lindo esse oráculo. Outro oráculo fantástico que eu trago aqui para vocês esse aqui é os Mestres Ascensionados, né? É cartas adivinatórias dos Mestres Ascensionados. Aqui vai ser mensagem em todas as leituras, tá certo, bruxones? Eu esqueci de pegar a caixinha. Mas o outro é o Citadel. O Citadel, ele é maravilhoso também. Quem tá aqui no canal sabe que eu já usei ele algumas vezes. Traz bastante mensagens legais. E em todas as leituras será utilizado o tarô dos gatos místicos, a coisa mais linda. Então vamos às opções. A opção número 1 temos a selenita, que será feita a leitura com o oráculo Acredite em Sua Magia. A opção número 2, a gente tem um cristal lindo, gente, esse cristal, não sei se vocês conseguem ver. Chama Silício Arco-Íris. O Silício Arco-Íris com o Citadel, coisa mais linda. E a terceira e última opção, não menos importante, nós temos o oráculo Feminine Wisdom com o quartzo rosa.
Todas as leituras serão feitas, tá, com o tarô dos gatos místicos. E no final das leituras também teremos as cartas adivinatórias dos mestres ascensionados. Tá certo, bruxones? Pausem para vocês verem com calma qual a leitura que vocês querem, tá certo? E vamos embora? Para você que está comigo e teve a opção número 1, que é a selenita, vamos dar início à sua leitura? Já fale aí para mim nos comentários de onde você fala. O que você espera para 2026? É tão importante a gente verbalizar, porque as palavras, elas têm muito poder, seja escrita, seja falada, né, através dos nossos pensamentos, né? Nós visualizamos, né, enquanto falamos, né? Então é muito importante você sempre falar com sentimento. E justamente nessa parte que tem que ter prudência, tá certo, bruxones? Até falo pra vocês, ó, vocês estão vendo essa leitura? Pensem já em coisas que vocês querem de positivo, não o que vocês não querem, o que vocês querem atrair pra vocês, certo, bruxones? A gente tem mania de querer pensar no negativo. E o universo, ele é literal, o universo é mental. Então, se você tá com pensamento no não, é um não que você vai receber. É um exercício, tá, bruxones? Sei que não é fácil, mas é isso. Então, vamos lá. Como que será o mês de janeiro para o bruxone que escolheu a pedra selenita? Muito bem. Então, bruxones, vamos lá as apresentações que eu tenho aqui. Temos um 7 de espadas, um valete de ouros, um 2 de ouros e uma rainha de espadas. E no fundo do deck nós temos o arcano maior, a força, tá certo? Eu vou até deixar ele de ladinho aqui. Bom, bruxones, vamos lá. Parece que os bruxones da opção número 1 estão numa situação aonde você ainda tá trazendo alguns sentimentos, né, que mexem com o seu emocional, né? São coisas que, situações, pessoas que ainda tá na sua cabeça, palavras que não foram ditas, ações que não foram efetuadas e ficaram no seu campo mental. Quando a gente fala de espadas, a gente tá falando de uma questão mental, né? Isso pode ser um aprisionamento, pode ser várias situações. Sempre adequem a situação, tá certo? Não forcem encaixar nada nas leituras, tá certo, bruxões? Mas aqui, como é uma leitura geral, aberta para público, então a gente tem que aprender a filtrar as informações, tá certo? O 7 de espadas, ele fala sobre coisas muito delicadas, né? Sobre certos comportamentos autossabotadores e também pessoas, né? Situações ao nosso redor que podem trazer, né, um desconforto, pessoas que não ficam tão felizes com o nosso sucesso, com a nossa evolução. Carta que fala de traição também, tem várias situações, mas aqui eu vejo, né, como é um caminho seu, né, em janeiro, eu vejo aqui que você tá meio desconfiada, a pessoa que tá me assistindo aqui ainda tá nesse movimento, é um movimento de volta de trabalho, talvez, e já sabe que vai voltar para um ambiente, de repente, que não é tão confortável, ou tá voltando também daquelas visitas de final de ano que faz para os familiares e sente que talvez assim, eu estou aqui, as confusões continuam, as mesmas discussões e eu quero que isso se encerre. Mas todo ano a pessoa tem que estar lá por praxe, por uma questão de familiar e tá tudo certo, né? Acontece. E aí é a hora que a gente tem aqui o valete de ouros.
eu já vou colocar os dois, né? O valete de ouros e o 2 de ouros, né? Que são cartas que falam do material, da nossa saúde, do nosso vigor, tudo que é do plano material, né? Então aqui a gente já tem aqui a gente tem uma figura da corte, que é o valete, né, de ouros, e a gente tem também aqui, ó, o 2 de ouros, que vai falar sobre equilíbrio. Então aqui são duas forças diferentes, né? Aqui tá pedindo para você agir de uma maneira um pouco mais amena, mais racional, colocar um pouco mais os pés no chão, porque as pessoas elas não mudam. Então aqui tá pedindo para que você tenha aquela paciência e comece a investir em mudanças no seu comportamento, no seu mental, porque esse movimento aqui que a gente pegou, ele causa muito desgaste. Então, com esse valete aqui, ele tá pedindo para você agir de maneira diferente. Olha, eu já conheço essas coisas, eu já conheço esse ambiente, essas pessoas, eu já sei o que isso me desencadeia e eu não quero mais. Então é a hora que você sai desse movimento e você muda para esse. Né? Os valetes, dessas cartas, elas têm um quê do louco também junto, né? Então são coisas que você tem que ter coragem e ousadia para fazer. Aplicar as mudanças, talvez agir de maneira diferente. Porque o comportamento do outro pode ser diferente, se o seu comportamento mudar também. Aí é a hora que entra o equilíbrio. A hora que você começa a equilibrar as coisas. Equilibrar as suas emoções. Por quê? Quando a gente tem um desacordo com alguém, a gente sente que são pessoas que nos incomodam. Isso até em psicologia, psicanálise, né? Fala de uma questão de espelho, né? O que incomoda no outro é um reflexo das nossas sombras, né? Então é algo que a gente precisa observar dentro da gente. Então trazer uma autorreflexão também e começar a mudança de comportamento. Então aqui pede para que você invista mais o tempo e se preocupar com você. Por que isso me incomoda tanto? Por que essa pessoa me incomoda tanto? O que eu posso fazer para mudar essa situação? Então é a hora que a gente tem um valete aqui dizendo pra gente, olha, a gente não sabe o que vai acontecer, mas tá na hora de mudar. Porque para você manter sua saúde mental, física, né, emocional, é importante que você trabalhe isso. O outro não vai mudar porque a gente quer. Então, é hora que a gente tem que mudar. Porque para trazer equilíbrio. Esse desequilíbrio aqui, ele vai fazer mal para você, não para o outro. O ambiente não vai mudar, as pessoas não vão mudar, mas você tem a escolha de mudar. E para que isso aconteça, nós temos aqui, ó, uma figura da corte perfeita para essa situação, que é a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas, tem gente que comenta que ela é mais fria, que ela é mais calculista e que ela é muito ácida nas palavras, ela é direta, ela é cortante. Porque ela está sempre empunhando a espada aqui. Mas essa é uma forma dela se defender e dela delimitar. Então, tipo assim, escolha as batalhas que você vai enfrentar, né? Ó, escolha o que vai entrar para dentro de você. O que for tóxico vai te adoecer. Então, você pode, ó, cortar. Não é fácil? Não é fácil, bruxone, mas para você manter a sua saúde mental, vai ser importante você fazer esse movimento, tá? E é para isso que o conselho da minha espiritualidade mandou o quê, ó? A força para você, tá certo? Para você ter essa fé, ter esse movimento, né? Vai exigir de mim essas mudanças? Vai, para eu chegar nisso aqui, de tentar não me abalar tanto com as pessoas, com as situações, procurar válvulas de escape, né? Ou até pegar esse espaço de você mudar o comportamento para até você sair dessa situação, se for um caso de trabalho, se for um caso de uma moradia. Então tudo que vai exigir mudanças, você vai ter que ter paciência. Então a Rainha de Espadas, ela ensina você a ser mais racional, ser mais objetivo, saber dosar aonde colocar sua emoção, para você não ter um desgaste físico, emocional, tá certo?
E é por isso que aparece a força aqui. Para você domar aquelas sombras no momento que elas querem sair. Porque às vezes esses movimentos que estão acontecendo é justamente para sua mudança, mas vai te incomodar. Às vezes vai colocar numa forma de situação, de pessoas, de mensagens, e você vai ter aquele ímpeto de responder, um ímpeto de discutir. E aí é a hora que você tem que domar os seus leões internos, os seus demônios interiores, né, as suas sombras. Mais entender o que se passa do que brigar contra. Não lute contra, né? Porque se tá acontecendo certas coisas é porque você não tá mais confortável ali. Você precisa mudar, se movimentar, tá certo? E muitas vezes a gente precisa desse desconforto pra gente sair do lugar, não é verdade? Bom, vamos lá? Vamos aqui no nosso oráculo aqui, do Acredite em Sua Magia. Ai, gente, eu tô tão feliz de estar aqui de volta com vocês. Eu quero ser bem mais presente esse ano. Tô fazendo meus vídeos uma vez por semana, espero que vocês estejam gostando. Porque eu sempre fazia no Instagram, então eu precisei mudar, né? Então é muito importante isso, gente. A gente tem que dar cada passo de uma vez e não desistir, tá certo? Que nem pros brochures que eu tô falando aqui, não desista. As mudanças elas vêm, às vezes desconfortável, mas é pro nosso melhor, tá certo? Olha só a carta que saiu aqui, bruxones. Nós temos uma carta que chama Mural. Seja a sua prioridade. Isso já fala o quê? Mais uma vez, coisas que estão te causando um desgaste, indo para o físico, do mental já está afetando e do mental já está indo para o físico, você está começando a psicossomatizar coisas, né? Está começando a inflamar o corpo, ter algumas questões de saúde. Isso já é um alerta já, né? Que você precisa se dar prioridade. Então, mais uma vez aqui, a gente tendo um reforço, né? Quando a gente para de se importar muito com a forma que o outro nos vê, as críticas que são feitas, que não vai mudar de nada a sua vida, né? No fim, quem segue a sua vida é você, quem sabe dos seus amores e desabores é você. Quem vive a jornada de vida da sua vida é você. Então, se dê prioridade. Tem muitas batalhas que não vale a pena entrar. E você se colocar em prioridade é melhor. Às vezes é melhor ignorar, às vezes é melhor você não responder, não rebater. Isso é para trazer paz para você. Então se coloque como prioridade. Mais uma vez aqui um reforço, né? Vindo junto com a força, né? Para vocês verem como as mensagens elas se encontram, né, bruxões? Agora vamos pegar aqui uma mensagem dos mestres ascensionados. Lei de nada, madre, esposa, irmã, filha. Se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre essa figura, né? Então aqui vai falar muito, né, sobre uma questão de ancestralidade, né? Olha como ela tá esplendorosa, como ela tá bonita, como ela é... Você percebe que é uma pessoa que ela vê beleza nela, no entorno. Por quê? Porque ela começou a se colocar como prioridade. Então aqui fala de uma questão também de você olhar e ver que você tem uma jornada de vida a ser cumprida, você tem uma missão, né? Eu sempre falo aqui sobre propósito, sobre missão. Então é importante a gente entender que a gente veio com uma missão para cá.
e enxergar que as lições kármicas que a gente precisa lidar, as dívidas kármicas também, que tem muita gente que através da numerologia, né, você consegue ter esses saberes, né, justamente para você saber lidar com isso. Então isso aqui também é um aviso também para você dar uma olhada para você, se dar prioridade. Pega esses momentos de prioridade, vai se autoconhecer. Eu comecei esse vídeo falando sobre autoconhecimento, né? E estou finalizando com autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, você vai entender a sua missão, seu propósito, suas limitações, suas habilidades. E esse foco em você vai fazer muito bem, bruxone. Porque na jornada de vida, a única pessoa que importa, né, em primeiro lugar, é você. Então aqui eu vejo muito um foco no cuidados com a saúde. Para você não se deixar abalar, criar um desgaste à toa, que afinal a jornada é sua. Tá bom, bruxones? Vou dizer para você que é um prazer de novo estar aqui falando com vocês. Dizer que 2026 vai ser um ano incrível. E eu desejo saúde em primeiro lugar e muita prosperidade para você que está me assistindo, tá bom? Já peço mais uma vez para você se inscrever no canal, acionar o sininho para notificações, tá certo? Curtir, comentar, tudo isso ajuda, né? No caso, esse YouTube, né? Essa rede social a reconhecer o meu trabalho e a necessidade e a importância dessas mensagens para chegarem em outras pessoas também. E a sua contribuição também é muito importante. Então, se você gostou desse vídeo, se você teve uma sintonia de energias aqui, então se inscreva e também compartilhe com outras pessoas, tá certo? Eu faço leituras particulares, também que são leituras canalizadas. E esse mês, inclusive, ainda está em vigor também a mandala anual, que é uma leitura especial que eu faço com tarô e oráculos, para falar sobre a mandala do ano. Então, mês a mês, eu trago energias para você conseguir captar, para lidar melhor mês a mês, mas também ter aquelas... uma pré-energia das coisas, né? Antecipação. De acordo com as energias, se você estiver agindo da mesma forma, mês a mês você vai ter as informações para te ajudar a lidar com desafios. De repente você desencadear também habilidades, desbloquear essas habilidades, não é verdade? Então a mandala anual ela serve como uma bússola para te ajudar a lidar mês a mês com o ano. E também tem uma mandala mensal. Se você quer uma leitura mais específica, voltada para o seu mês, também pode me chamar, tá certo, bruxones? Então, gratidão, feliz 2026 e até a próxima! Para você que escolheu a opção número 2 do silício arco-íris, vamos à sua leitura? Já dizendo para vocês que é muito especial ter vocês aqui. Realmente eu amo estar aqui. Quero mais participar esse ano, né? Eu tenho meus vídeos semanais. Todos os domingos saem vídeos novos. Tenho também a rede social, né? O Instagram, para vocês me seguirem. No @caminho-da-leoa. Lá eu também passo muitas informações já voltadas para a magia natural. Também tem enquetes também para as leituras. E outras mensagens também, vai ter outras coisas novas que eu quero trazer também, inclusive aqui. Mas quero dizer que é muito importante sua participação, viu, bruxone? Se você tá gostando desse vídeo, tá gostando das informações, todos os vídeos que eu já fiz, tá certo? Então não deixe de curtir, de comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E já me fala quais são suas expectativas para 2026, que eu quero muito saber. Eu acredito muito que vem coisas muito boas por aí. Então, não vamos deixar de acreditar e trabalhar essas energias a nosso favor. Tá certo, bruxones? Vamos lá. Aqui.
Tá certo, bruxões, vamos lá. Leitura potente aqui, hein? Temos um 4 de copas, um arcano maior à torre, temos outro arcano maior que é o mago, que inclusive está regendo o ano de 2026, e a rainha de copas. E no fundo do deck nós temos um 2 de ouros, que saiu na opção número 1, inclusive. Bom, bruxones, aqui a gente tem copas que falam muito das nossas emoções. Então já dizer aqui para você que você entra nesse ano, né? Esse mês de janeiro, parece que você tá trazendo coisas, né? O desgaste do fim do ano de 2025. Nós estamos num ano 1, né? Um ano de início de coisas, daquela energia potente também, né? São coisas que a gente começa a trabalhar, que a gente já limpou em 2025, né? Que é o ano 9. O ano 9 é finalização, é limpeza, por isso que é um pouco mais desgastante, né? Porque a vida ela vai te impulsionar, ela vai fazer uma limpeza na sua vida, né? Seja com pessoas, situações, então muitas expectativas criadas, expectativas que são assim, nem criadas às vezes, né? Tem coisas que são criadas e tem coisas que você simplesmente não espera que vai acontecer. E eu tô vendo muito isso nessa leitura, né? Eu vejo você aí, bruxone, trazendo um pouco de desgaste desse final de ano que foi o último semestre, as pessoas, eu tenho escutado muitas pessoas falando de um desgaste, de estar muito cansado. Gente que não teve recesso, por exemplo, então a pessoa ela não teve um fluxo de descanso, de mental, de físico. Mas aqui eu tô falando com uma pessoa que tá um pouco apática ainda com relação à vida. Eu acho que rolou muito desgaste nesses últimos meses. E aqui, inclusive, com a torre, né, vem me falando que você é uma pessoa resiliente, né, uma pessoa que está aprendendo a ter resiliência, porque a vida te colocou situações que você ficou triste. Talvez teve quebra de amizades, você teve alguma surpresa desagradável com alguma amizade, com um relacionamento. Quando eu falo relacionamento, pode ser tudo, tá? Pode ser um relacionamento afetivo, um relacionamento fraternal, né, de amizade, relacionamento familiar, ou até coisas dentro de você mesmo que podem ter se quebrado, se partido, né? Porque de acordo com o movimento da vida, a gente vai aprendendo muito sobre nós mesmos, né? Mas aqui eu vejo você num movimento muito apático. Eu acho que aconteceram muitas quebras com você esses últimos meses, que você ficou meio apático com as coisas. Aqui a gente tem sempre uma copa sendo ofertada, né? Aqui é o universo falando assim, olha, calma, né? Não é o fim do mundo, né? Tá aqui, ó, tô te ajudando, ó, veja aqui, tô te dando essa oportunidade para você sair dessa, né? Mas essa torre deve ter pego tanto você em cheio que você ainda tá num desgaste. Então aqui, né, pede para você o movimento do mago, né? Para que você não pare, não paralise, certo? Não deixe essa torre que aconteceu, essa situação, continuar te deixando apático na vida. Porque a vida ela vai continuar. A escolha vai ser sua, ficar paralisado, porque a vida vai te movimentar mesmo você querendo ficar paralisado. Mas você pode mudar a sua postura, tá? Você pode pegar essa energia aqui, essa energia e entender que ela aconteceu pro seu bem. Né? As torres que acontecem na nossa vida, de início elas podem parecer dolorosas, muito ruins, porque são fins forçados, são fins que a gente não quer ter, são situações que a gente fica assim, nossa, essa pessoa fez isso pra mim, nossa, essa pessoa falou desse jeito de mim, nossa, essa pessoa, essa situação toda que aconteceu, não aconteceu nada do que eu esperava, foi tudo diferente. Só que essas torres, elas são aprendizados. Aí a vida pede para você que você haja como um mago, falar assim, não, eu não vou deixar essa situação desse jeito, eu vou me movimentar. Eu não vou deixar essa situação me tornar apático, porque a minha vida é importante, eu tenho uma missão, eu tenho uma jornada a ser cumprida nessa vida. Eu tenho sonhos a realizar, eu tenho coisas a fazer.
Então sai dessa apatia, bruxones. Essa leitura ela pede muito para que você se movimente, tá? O mago ele é movimento, né? A gente fala que ele é um empreendedor do tarô, porque ele de fato, ele tem essa energia. Ele não espera a hora certa. A vida está acontecendo agora. Eu vou agarrar as oportunidades que aparecem agora. Ó, aqui mostrando inclusive, ó, a copa ofertada, que não está sendo vista porque, ó, está num estado de apatia. Então, procure sair desse estado de apatia. E aqui uma energia que eu tenho fortíssima assim para ajudar vocês é justamente aqui, ó, a Rainha de Copas. A Rainha de Copas, ela já chegou num ponto que ela domina bem as emoções. Ela sabe o momento de ser vulnerável, com quem ela deve ser vulnerável. Ela se fortalece e equilibra o emocional dela. Então ela sabe quando pensar com razão, pensar e agir com razão, e quando pensar em agir com emoção. Então traga essa energia do mago, que é você não ficar parado, tá certo? Haja, se movimente, faça outras coisas. Se você tem vontade de fazer alguma coisa, inclusive, já no começo de janeiro, né? Se você tem vontade de você, sei lá, fazer academia, fazer uma dança, fazer um curso novo, planejar uma viagem, seja lá o que for, o mago ele vem aqui te dando essa força, falando assim, não, vamos se movimentar. Você vai criar novas memórias, você vai cuidar de você, você vai mudar o foco, né? O mago ele vem falando para você olhar para você e você movimentar, para você mudar o foco para você. Não nessa torre, tá certo? E a Rainha de Copas, ela fala desse movimento também de você trabalhar o seu lado espiritual também. Então reforçar essa parte do espiritual. No fundo do deck que eu falei para vocês, a gente tem aqui o 2 de ouros, que vem falando para você manter um equilíbrio. Eu não falei até agora da Rainha de Copas? Então, você trabalhando o seu lado Rainha de Copas, você vai entender o quanto é importante esse equilíbrio de razão e de emoção. De você sentir as dores de um luto, por exemplo, se você terminou um relacionamento, se teve um desequilíbrio numa relação de amizade, você teve uma surpresa desagradável com alguém. Então, você trabalhar as suas emoções, o equilíbrio delas, vai te ajudar muito. Aqui está dizendo que você, trabalhando o seu equilíbrio, procurando formas de você lidar com essas dores, mas não deixando de parar de se movimentar, você vai chegar nesse estado de inteligência emocional, de equilíbrio para a sua saúde, para você ficar bem, né? As torres, elas acontecem na nossa vida sem planejamento, simplesmente elas acontecem, mas elas são coisas que podem ser assim, descobertas, são clarificações, são coisas que estão acontecendo há muito tempo e você não tem percebido ou realmente foram coisas que foram encobertas mesmo, mas que não é mais para estar na tua vida. Então, gente, façam terapia, tá? É muito importante a terapia para a gente manter aqui, ó, para a gente ser a Rainha de Copas, começar a entender que a nossa saúde é em primeiro lugar, que a gente não veio aqui à toa para esse mundo. E o quanto é importante a gente manter um equilíbrio, para a gente equilibrar os pratinhos. Não dá para equilibrar tudo ao mesmo tempo? Não. É para isso que a gente faz terapia, né, bruxones? Para a gente entender nossas limitações. Então, ó, cuidem da mente de vocês e do corpo também. Movimentem o corpo de vocês, tá certo? Não quer fazer academia? Vai fazer uma caminhada. Nesse caminho que você faz do trabalho, alguma coisa, pega um percurso um pouco diferente. E ao invés de pegar um ônibus, por exemplo, faça esse trajeto a pé, tome um ar, né? Se não tiver aquele sol do Saara, né, gente? E se não for uma região também muito perigosa para você, tá certo, bruxões? Vamos ser, assim, racionais, tá bom? Nesse ponto. Mas olha que importante, a gente tem aqui cartas muito importantes, gente, que fala muito para você equilibrar o seu emocional, porque não é fácil, tá certo, bruxões? Eu sei que eu aqui falando aqui é fácil, mas eu sei que para quem tá me assistindo aí não sabe. Não é fácil. Eu não sei o que você que tá aí do outro lado vendo, tá sentindo, o que você tá passando. Então eu não julgo, tá?
Tem situações torre que aparecem na nossa vida que se tornam um verdadeiro é um ciclo de luto. Por isso que eu oriento, né, fazer uma terapia, para você conseguir lidar com essas emoções em meio a esses processos, até você começar a entender que no fim, por mais que você sofra, essa torre foi importante ela acontecer, porque uma porta se fecha, a outra se abre, né? A gente sabe que você tendo uma clarificação de pessoas falsas na sua vida, por exemplo, situações desgastantes, quando elas se encerram, você está abrindo espaço para coisas novas. E é isso que é importante, bruxones. Tem que abrir espaço para coisas novas. Ó, a carta que saiu aqui para você foi The Tailor. É como se fosse o alfaiate, né? Então ele tá aqui com uma tesoura e tá com uma linha, manipulando uma linha, né? Atenção aos detalhes, né? Ao orgulho, né? Então assim, você talvez esteja nesse momento apático, né? Porque essa torre talvez mexeu com o seu ego, né? Com uma parte sua que você não é tolerante com pessoas e situações que façam um movimento negativo, mexe com o seu ego, né? Então aqui já tá dizendo para você fazer um corte, ó, tá vendo? É isso, gente, eu vou deixar até essa carta embaixo da torre, porque aqui tá dizendo o quê? Quando você dá atenção aos detalhes, conforme for passando o tempo, bruxões, que vocês passaram por essa situação, vocês revendo tudo, vocês vão começar a entender que foi melhor acontecer isso com vocês. E esse corte foi necessário. Só com o tempo que a gente consegue entender o quanto foi importante certos cortes na nossa vida. Distanciamento de pessoas, corte de amizades, né? Um trabalho finalizado. E nem o conhecimento é perdido, tá, bruxone? Você que é o bruxone que tá aí, que tá querendo sair do seu trabalho, ou que você perdeu o trabalho, entenda essa perda como uma contribuição para sua evolução, porque agora coisas novas virão. Se você terminou um relacionamento, você vai ter tempo de você se reconstruir, você se redescobrir. Na verdade, descobrir, né? Porque a gente passa por um momento que era dois e passa a ser um novamente, porque você nasceu você mesma, sozinho, você ali, você no mundo, no universo, com seus mentores, com seu anjo da guarda, que é as minhas crenças, eu falo assim, né? Mas você nasceu com uma meta, com um destino aqui. Então, é isso. Você, quando você tá com você mesmo, bruxones, vocês vão começar a enxergar as coisas com muito mais clareza. Aí vocês vão pensar, nossa, que livramento que eu tive, hein? Volta aqui depois pra me contar, tá certo? Desse livramento aí, tá? Que eu quero saber. Vamos lá saber o que os mestres ascensionados têm pra falar pra vocês? Tara Blanca, purificação. Depois vocês pesquisem mais, né, sobre essa divindade, tá certo? Mas purificação. Então assim, solte. Ó, vou até pegar as duas aqui, ó. Solte. Saia do movimento de apatia. Se cuide. Isso aqui, ó, aprendizado, ó. Corte necessário. Corte necessário para você ter o quê? Equilíbrio, para você se olhar de novo com carinho, com afeto, tá certo? E a purificação faz parte desse processo. Você vai, essa limpeza brusca que foi feita é para te purificar. Agora sim, bruxones, vocês vão desbloquear o caminho de vocês. Tá certo? Já quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Que 2026 seja um ano incrível para todos, tá? Vou pedir mais uma vez, né? Se você gostou desse vídeo, gostou dessas mensagens,
se inscreva no canal, né? Ative o sininho para as notificações. Me siga também no Instagram, no @ocaminhodaleoa. Lembrando que eu faço leituras particulares e já dizer para vocês que esse mês ainda estou com a agenda aberta para a mandala anual, tá certo? A mandala anual é como se fosse uma bússola por ano, né? Mês a mês, através do tarô, dos oráculos, é trazido para vocês energias, para vocês lidarem mês a mês. Podem ser alertas, desbloqueios de habilidades, desafios que podem aparecer e você vai estar pronto. Por quê? Porque você vai ter a sua mandala ali anual para te orientar durante esse ano de 2026. E para você que quer uma coisa mais pontual, eu tenho as leituras também oraculares e tenho a mandala mensal. Se é uma leitura canalizada que você quer especificamente para esse mês, até o final desse mês ainda. Tá certo, bruxones? Então, quero muito agradecer a presença de vocês, que 2026 seja muito incrível. Eu desejo muita saúde para você que está me assistindo, para que você tenha vigor e energia para você trabalhar, para você lutar pelos seus sonhos, para você realizar todos eles. Tá certo, bruxones? Beijos, até a próxima. Oi, bruxones, para vocês que escolheram a opção número 3, que é o quartzo rosa, vamos à sua leitura? Já quero dizer para você que está me assistindo que é um prazer estar aqui. Eu vou aparecer mais vezes aqui, tá certo? Todos os domingos eu coloco vídeos novos aqui no canal. E é muito importante, né, você se inscrever, ativar o sininho para as notificações, né, para você saber quando vai sair novos vídeos. E também me acompanhar também no Instagram, no @ocaminhodaleoa. Ali eu falo sobre magia natural, falo sobre autoconhecimento e também tem as enquetes também para você saber as leituras semanais, tá certo, bruxões? Para vocês opinarem ali, né? Lembrando que é uma leitura coletiva, não forcem encaixar nada, tá certo, bruxões? E curtam, comentem, compartilhem, tá certo, bruxones? Vamos lá, leitura de vocês. Bom, bruxões, vamos lá. Vamos saber as energias de vocês aqui. Engraçado que essa leitura a gente tá aqui com quartzo rosa, né? Que é um cristal que fala sobre harmonia nos relacionamentos, né? Assuntos do coração, equilíbrio do chakra cardíaco. E aqui a gente tem uma leitura que vai pedir isso, um equilíbrio, né? Harmonia. Então, ó, a gente tem aqui um arcano maior, que é o Hierophante. Temos um 5 de paus. Temos outro arcano maior, que é o Eremita. E temos um 8 de espadas. E no fundo do deck, nós temos um 4 de espadas. Bom, bruxones, o Hierophante, nós dizemos que é o educador do tarô, né? Ele é a pessoa que tem uma conexão espiritual muito forte, né? É uma carta que também fala de uma questão conservadora, né? Nos modos, na forma de pensar, né? Então, aqui me mostra também que você é uma pessoa que talvez tenha conexão espiritual, precise desenvolver isso. E através de atividades coletivas, tá certo, bruxone? Se você pratica a sua fé, o seu pensamento só, aqui é um convite também para que você busque esse conhecimento de forma coletiva. De repente você vai conhecer, eu tô falando com algum bruxone aqui,
que pode ter oportunidade de conhecer uma tribo diferente aí, um novo grupo de amigos, quem sabe, né? Pessoas com energias ressoantes. E isso é muito bom. Mas aqui eu vejo você, bruxone, numa posição um pouco rígida. Esse mês de janeiro, ele vai pedir para você se autoconhecer mais, mas você buscar outros tipos de conhecimento, né? Coisas que é importante fazer você sair daquela linha que você segue de maneira tão confortável, né? Porque a gente às vezes tem uma questão de estudo, de linhas de pensamento, de desenvolvimento, de autoconhecimento até também, que a gente entra numa parte muito confortável. Então, se você não conversa com outras pessoas, não dialoga, não enxerga outro tipo de visão, você fica estacionado, né? E a sabedoria, o conhecimento é algo movimentado, né? É algo dinâmico. Então é importante você ter trocas, para você até enxergar maneiras diferentes da vida, das situações. Então aqui me parece que você está num movimento desse ano com foco assim muito em manter o que você já sabe. E eu vejo também que você tem uma postura talvez um pouco mais rígida diante das coisas. Tem aquela questão de verdades absolutas, de ter a última palavra. Eu vejo até aqui um movimento de desacordo, inclusive, né? O 5 de paus, ele vai falar de uma questão de problemas de diálogo, tá certo? São ideologias diferentes, né? Meio que se impor. Eu não sei se esse final de ano você teve um encontro aí com pessoas, né? Que vem com certas discussões, e aí o que era para ser um encontro agradável vira aquele debate, toda aquela situação ali chata, né? Então aqui vem dizendo que talvez não, é importante você não entrar em conflitos. Esse mês de janeiro vai ser muito importante você evitar conflitos, tá certo, bruxones? Porque aqui entra inclusive o eremita, né? O eremita, ele vem entrando aqui para falar de uma questão de isolamento, né? Se você tá nesse lado conservador, só a sua verdade que realmente importa, você vai ficar num movimento de isolamento. E aí você tá pegando um lado sombra ali do hierofante, né? Que é coletivo, que é de trocas, né? Trocas de experiências, troca de conhecimento, para a sua evolução, né? Para o seu crescimento, desenvolvimento. E aí você não saindo desse movimento, além de você ter muito atrito com as pessoas, você também tende a entrar num campo de isolamento. E aí é perigoso. A gente tem que saber diferenciar solidão de solitude, né? O ser humano, como ser humano, nós somos seres sociais. Então é importante você entender que ter presença de outras pessoas é importante. Ter um diálogo, né? Então, assim, eu sei que é difícil, eu sei que a gente às vezes vai bater de frente com certas pessoas. É aquilo que eu falei, acho que na leitura 1, se não me engano. Eu sei que a psicologia, a psicanálise fala sobre isso, né? Que nós olhamos no outro, né? O que incomoda nos outros é um espelho do que nos incomoda em nós mesmos. São as nossas sombras ali refletidas no outro. É difícil de encarar? É difícil de encarar, bruxões, mas trata disso. Então, isso aqui pode ser um conflito externo que você tem, mas que está refletindo no seu interior também. E outras pessoas não vão mudar de opinião, né? Essa leitura, ela tá bem ressoante com a primeira, viu? Com a opção número 1. Se você quiser assistir a opção número 1 também, tá certo, bruxone? Então, olha, esse movimento aqui tá bem perigoso, né, de você entrar em conflito com pessoas que não vão mudar a opinião delas, e você tá numa resistência também de não ouvir outros tipos de ideias, né? De repente é algo que pode virar uma linha de conhecimento nova para você, criar reflexões importantes para o seu autodesenvolvimento, e aí você tá se isolando. A gente tem aqui, né, como uma orientação, o 8 de espadas. O 8 de espadas vai falar justamente do que eu tô falando agora, né? Essa rigidez que talvez você está tendo, ela vai se refletir em diálogos desgastantes, que não vão mudar a ideia de ninguém, vai criar até uma desavença.
Aí você tende, né, ao isolamento. E o pior, isso vai virar um aprisionamento que você mesmo se colocou. Mas que você mesmo pode sair desse movimento, tá certo, bruxones? Eu vou falar aqui pra vocês do conselho da minha espiritualidade, que é o 4 de espadas. O 4 de espadas, ele fala de um desgaste muito grande que está acontecendo. É um desgaste que você está num cansaço mental. Porque essa resistência, você manter um movimento resistente mental, isso reflete para o nosso corpo também, né? O corpo, ele fica num desgaste também, né? Então é importante que você saia desse movimento. Se você não está conseguindo fazer isso agora, então eu falo em todas as leituras, mas eu falo sempre, bruxones, é importante a gente fazer uma terapia, se autoconhecer, né, através de leituras. Tem vários vídeos ótimos no YouTube também sobre autoconhecimento, sobre você enxergar outras possibilidades na vida, e fazer a sua terapia com um profissional também, cuidar da sua mente, do seu corpo, né, se movimentar também. Mas aqui você focar também no seu estado de saúde também. A terapia, ela vai ajudar você a sair um pouco dessa rigidez aqui. Porque você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que busca conhecimento. Mas será que vale a pena mesmo você se isolar porque você esbarra com pessoas diferentes? Vocês lembram que eu falei para vocês aqui sobre o Hierofante falar sobre compartilhamento de ideias, de saberes, de conhecimento? Então é importante você procurar a sua tribo. Aí você evita o isolamento, você evita discussões com certas pessoas, porque você mudando a sua energia, tudo vai mudar. Você vai começar a trazer pessoas, né, situações que são ressoantes com a sua energia atual. Então entra no lado luz, né, do Hierofante, que é você continuar se autoconhecendo, estudando, partindo das suas crenças, mas com um grupo diferente, com pessoas que vão dialogar ali com você, que vocês vão trocar experiências. E isso vai ser muito bom para o seu crescimento. Mas antes você vai precisar de uma pausa, tá bom? Porque eu acho que esse desgaste tá vindo com o tempo. Então, eu vou pedir aí pro bruxão que tá me assistindo para você pegar um tempinho aí para você descansar, tá bom? De fato, viu? Gente, a resistência, ela é péssima. O universo, ele tem um vídeo que eu vi ontem que fala que o universo é indiferente, né? Porque ele entende literalmente o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente, né? O que a gente emana de energia. Então a gente tem que ser prudente com esses pensamentos, com essas palavras, né? Com a associação de emoções que a gente sente, né? Porque isso vai retornar pra gente. Então é isso, bruxones. Se vocês estão num movimento aí de pessoas que são muito rígidas, pessoas que gostam de ficar batendo boca, ficar discutindo, e você sabe que toda vez que você encontra com essas pessoas vai ser um desgaste e no fim vai fazer mal para a sua saúde, então às vezes é melhor você silenciar, esperar o momento de ir embora, né? Olha aqui a carta que saiu aqui. Gente, essa carta tem tudo a ver com o que eu acabei de falar aqui, ó. Essa carta se chama Release, Setting Oneself Free. Então é você restabelecer sua saúde. Olha aqui, ó. Eu não falei aqui do 4 de espadas, do desgaste que você tá, que você precisa tirar um repouso de pessoas, de situação. Nessa parte o eremita pode te ajudar um pouco. Você ficar um pouco mais na sua, ficar um pouquinho mais recolhido, não ficar entrando em discussões. Você pegar um tempo para você descansar, ó. Release. Aqui é você, ó, aqui tá falando para você literalmente sentar com você mesmo, né? Livremente, você se sentir livre só com você mesmo. E você se sentir confortável com você mesmo, né? Aqui a gente tem uma lua crescente, ó,
que fala de um movimento de crescimento, né? Você tá num movimento de crescimento, porque você tá com a energia do eremita. Então você é uma pessoa que tem conexão espiritual, você tem seus atributos, né, suas habilidades, você tem de repente uma mediunidade que você precisa trabalhar. Então o legal é você dar uma parada, dar um descanso desses grupos de pessoas, dessas situações, às vezes até rede social, que você entra para bater boca, às vezes entrar numa discussão que nem você está diretamente envolvido naquilo, ou que você sabe que são pessoas que entram para ficar discutindo, para falar besteira, para ficar trazendo a cegueira, né, coletiva, né, efeito manada aí que muita gente segue como se fosse uma seita, né? Então, sai desses movimentos. Isso também fala sobre você ficar offline, por exemplo. Que ali o desgaste pode ser que venha desse lugar também, tá, gente? Também pode ser que venha do ambiente digital. Grupos que você pode participar, páginas, redes sociais. Então, tudo isso está ligado com uma questão de pausa. Dá uma pausa. Dá uma pausa para você. Olha aqui como ela tá. Ó. Ela tá se restabelecendo. Faz um movimento ali espiritual para você se cuidar, faz seus banhos de ervas, né? Tem banho de ervas que você já pode fazer aí em janeiro para limpar, né, bruxões? Vamos ver o que os mestres ascensionados têm para passar para você, bruxões? Bruxões que estão me assistindo aí da opção do quartzo rosa. E olha que eu comecei essa leitura falando do quartzo rosa, hein? Harmonia nas relações, hein, bruxões? Olha lá, hein? Mês de janeiro aí já chegou, já tá chegando aí pedindo, ó, todas as leituras tá pedindo muita movimentação. Mudanças aí de paradigmas. Vamos lá. Fertilidade, ó. Aqui caiu o Deus Pan. Deus Pan, fertilidade. Tá vendo que ele tá aqui na natureza, ó? Ele tá contemplando a natureza, né? Ele é um ser divino que protege as matas também, né? E aqui, ó, é você se restaurando, né? Você se curando de certas coisas, né? Então a fertilidade aqui, ela vem falando de você se cuidar. Por quê? Porque a partir disso você vai estar aberto para você continuar estudando, para você ter ideias, né? Quando a gente está com a mente mais leve, o nosso lado criativo ele se expande mais. Quando a gente descansa, a gente se desliga, por exemplo, do digital, a gente tende ao cérebro ficar mais ativo, porque o foco é outro. Então você pode ter ideias maravilhosas esse mês, inclusive, né? Quando você se desliga. Quando você se desliga, você tende a abrir um campo de fertilidade, de prosperidade e abundância maior na tua vida, tá? Bom, bruxones, é isso. Quero dizer que é um prazer de novo estar aqui. Eu estou muito feliz. Quero estar mais aqui na presença de vocês. Dizer que se você gostou do vídeo, para você se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, tá certo? Curta, comente, compartilha, eu respondo todos os comentários. Eu vou querer muito saber o que você espera para o seu ano de 2026, tá certo? E já dizer para você que está me assistindo que eu faço leituras particulares canalizadas, tá certo? Com a sua energia, com a sua necessidade. E dizer que ainda tenho em especial agenda ativa, no caso, para a mandala anual, para você saber suas energias mês a mês, né? Para você antecipar passos, né? Já de repente identificar desafios que podem aparecer no seu caminho, né? Habilidades desbloqueadas que podem te ajudar, e todas essas energias são canalizadas mês a mês para você, tá? Com o uso do tarô e também energias a mais que eu trago com oráculos, tá certo? Eu gosto muito de astrologia também, apesar de não ser astróloga, mas eu gosto de trazer esse tipo de energia, assim como numerologia também. E a gente tá no ano 1, hein? O ano de movimento, gente. É isso.
Ano de limpeza já foi, deixar as coisas para trás, soltar, que essa leitura falou muito sobre soltar. Então vamos aproveitar esse momento para soltar. E falando nisso, se você também quiser fazer a sua leitura mais direcionada para o mês, tem a leitura mensal, para você ter nesse momento presente, né, nessas semanas próximas, o que pode te auxiliar aí nos movimentos, tá certo? Para mim é um prazer te atender. Só entrar na descrição do vídeo que tem todas as informações, tá certo, bruxones? Então, mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui. Dizer que eu desejo que 2026 seja um ano de muita saúde, para que você tenha saúde em todos os campos, que você tenha vigor para você trabalhar, para você realizar as coisas, realizar os seus sonhos. Tá certo, bruxones? Então, muita gratidão. E nos vemos mais aí nesse 2026, tá certo? Beijo!